Vanguarda Comunidade. Olá, muito bom dia. Está no ar o Vanguarda Comunidade, direto do estúdio da Rede Vanguarda em Taubaté. Você já usou aparelho nos dentes? Sabe se precisa usar? Quem vai tirar as nossas dúvidas hoje sobre esse assunto é o cirurgião dentista, o Dr. Bruno Subtoni, que é de Guaratinguetá. Dr. Bruno, muito bom dia, muito obrigada pela sua presença aqui no Vanguarda Comunidade. Eu queria que o senhor começasse a falar para a gente um pouco o que é, né, a ortodontia. Michele, a ortodontia é a especialidade da odontologia que cuida do mau posicionamento dos dentes na arcada dentária. No caso, o senhor é cirurgião dentista, né, e ortodontista. Isso, então o profissional ortodontista, primeiro ele faz o curso de odontologia, depois faz uma especialização em aparelhos ortodônticos, em ortodontia. E assim, quando que é a hora, doutor Bruno, de colocar aparelhos nos dentes? Principalmente mães, né? Quem tem criança em casa, quando que é hora de levar essa criança no dentista? É muito importante uma primeira avaliação por volta dos 6 a 7 anos de idade, que é quando a criança começa a trocar os dentes de leite pelos dentes permanentes, tá? Não são todos os casos que nós vamos iniciar o tratamento nessa fase. Apenas algumas más oclusões a gente começa nessa fase do desenvolvimento da criança. E eu falo assim, a gente fala da criança, mas é comum, hoje a gente vê muito adulto usando aparelho nos dentes, né? Principalmente os ferrinhos, as borrachinhas, né? Que a gente fala. Tinha um preconceito antes, né? Hoje a gente vê, eu tô velho demais, eu não vou colocar aparelho, eu tô velho, aparelho no dente é coisa para adolescente. Então não adianta, até adulto, né, que tem o dente torto, tem algum problema no dente, pode usar aparelho hoje, né? Acho que avançou bastante, tá bem moderno, a gente vê que tem elástico que nem aparece, que nem parece às vezes que tá de aparelho, não é isso, doutor Bruno? Isso, esse é um assunto muito interessante, esse assunto que você comentou. O avanço da ortodontia permitiu que hoje a gente trate, nós não tenhamos limites para tratar o paciente. Então, não tem limite de idade, tá? Então, desde a criança dos 6 anos até um idoso com 70 anos pode estar usando o aparelho ortodôntico, desde que tenha condições para estar usando esse aparelho ortodôntico. E essas condições nós vamos avaliar na documentação ortodôntica, que são alguns exames que nós pedimos antes de começar o tratamento. São radiografias, fotos, modelo de estudo, para a gente fazer o planejamento ortodôntico. Então, o paciente, mesmo que ele tenha 70, 80 anos, mas tenha condições de colocar o aparelho ortodôntico, esse paciente pode ser submetido ao tratamento ortodôntico. Antes disso, são feitos exames, como o senhor falou, são pedidos exames para que vocês possam avaliar a necessidade de usar ou não aparelho móvel, o aparelho fixo, como a gente fala. Então, assim, não precisa ter preconceito, né? Falar que é coisa de adolescente, usar aparelho, que a odontologia está bem avançada hoje, né? Pode ter um sorriso bonito. Muita gente se preocupa muito também com a questão da alimentação, né? A questão do aparelho fixo incomoda. Não, tô de aparelho, não vou comer, incomoda. Mas mesmo assim, dá para ter uma vida tranquila, com uma alimentação. Com alguns cuidados, né? Eu sempre oriento meus pacientes que o paciente tendo 3 cuidados básicos, eu falo que o resto pode deixar comigo que o tratamento vai dar tudo certo, tá? O paciente que usa o aparelho ortodôntico, ele não pode se alimentar com alimentos duros ou pegajosos, porque esses alimentos podem quebrar o aparelho, tá? Então, começa a atrasar o tratamento ortodôntico. Outro cuidado muito interessante é com relação à higienização. O aparelho ortodôntico, ele acaba retendo mais alimento na superfície dos dentes, então o paciente que usa aparelho ortodôntico precisa ter um cuidado redobrado em relação à higienização dos dentes, fio dental, os enxaguatórios bucais, a parte de escovação, tá? E a terceira orientação, durante quem já usou o aparelho, sabe que da necessidade de usar aqueles elásticos intermaxilares. Então, o paciente que precisar usar algum aparelho móvel ou mesmo os elásticos intermaxilares, que use esses dispositivos, sejam os aparelhos móveis, sejam os elásticos intermaxilares. Eu vou aproveitar até interromper, o senhor está falando de aparelho, até para a gente mostrar os tipos, né? O doutor Subtoni trouxe aqui algumas imagens para a gente e a gente vai mostrar os tipos de aparelho até para a gente conseguir visualizar tudo isso que o senhor está falando, né? O elastiquinho, a alimentação que incomoda. Pedir para os meninos aí, ó. Esse é o fixo, não é isso? Isso, esse é o aparelho fixo, esses são os brackets, tá? Que vão colados nos dentes. Aquele é o arco de nivelamento, tá?
Esse dispositivo a gente chama de elástico corrente, tá? Muito usado quando nós precisamos fechar os espaços entre os dentes, como vai mostrar o vídeo. Tá? E são os elásticos que eu estava até comentando com o senhor, que hoje tem transparente, não precisa ficar preocupado de ficar com a boca colorida, que não tem isso. Hoje a gente tem aparelhos também transparentes, aparelhos de porcelana, tá? Esse é um aparelho muito usado quando o paciente tem aquela maxila bem fechadinha, tá? Então esse aparelho, ele é usado para expandir a maxila, tá? Então às vezes o paciente tem os dentes encavalados, na linguagem técnica, os dentes apinhados, tá? Ah, como está mostrando ali a imagem. Isso, como mostra a imagem. Então nós usamos esse aparelho que se ajusta no céu da boca, no palato, e ele expande a maxila do paciente, expande o palato do paciente. Com isso, a gente consegue espaço para poder alinhar e nivelar os dentes, sem a necessidade de extrações dentárias. Daí primeiro coloca esse expansor, depois como mostra ali, vem os brackets fixo. E o arco de nivelamento para poder posicionar os dentes. Alinhá-los e nivelá-los. Essa placa é muito interessante, que quando remove o aparelho, o paciente precisa estar usando essa ainda placa. por um período? Isso, tá? De acordo com o protocolo preconizado pelo seu ortodontista, tá? E tem gente que às vezes tira o aparelho e não precisa usar nada, ou normalmente... Cada caso é um caso, né, grande maioria das vezes precisa colocar, tá? Porque quando nós fazemos a movimentação ortodôntica, após a movimentação, é necessário que haja uma maturação óssea, tá? Após o tratamento ortodôntico. Por isso que aquela placa chama de placa de Hawley, que é uma placa que vai manter os dentes naquela posição. Esse é um caso interessante que mostra a recuperação de espaço para realização de implantes dentários, tá? Então, a inter-relação aí da implantodontia, dos implantes com a ortodontia, tá? Então, às vezes o paciente... toda vez que falta um dente na boca, nós temos uma instabilidade. Os dentes eles se movimentam quando a gente tem um espaço sem ser reabilitado. E para fazer uma reabilitação com implantes ou com próteses, muitas vezes é necessário que haja uma movimentação ortodôntica anterior para depois fazer a reabilitação com implante, prótese. E quando falta espaço é o quê? Normalmente é arcada muito pequena? Como... Quando falta espaço... quando eu digo um dente encavalado, por exemplo, precisa, o senhor falou do expansor de palato, por exemplo. Essa pergunta sua é muito interessante, que o Brasil, que é um país muito miscigenado, né? Eu vou falar numa linguagem leiga, que o que acontece? O filho herda o tamanho do dente do pai e o tamanho da boca da mãe. E não cabe o dente do pai na boca da mãe. Então, o que acontece? Existe uma falta de espaço. Alguns casos nós temos que até extrair dentes para diminuir essa quantidade de dentes, tá? E outros casos nós conseguimos ganhar espaço com aquele expansor, né? Que é um aparelho ajustado no céu da boca, tá? E tem uma ativação, até a mãe do paciente faz em casa a ativação do aparelho. Aquela chavinha que mostrou na imagem, né? A chavinha coloca na boca. Isso, e esse aparelho vai expandir a maxila do paciente, conseguindo espaço. Eu acho que até as imagens, queria até agradecer o senhor por trazer as imagens, porque ajuda para a gente visualizar melhor. Quem está em casa também consegue enxergar melhor, né, como funciona. Pedir licença para o senhor, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já com o Dr. Bruno Subtoni. Não saia daí.